Graça e a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é seu amigo e irmão Josué Freire com a palavra do dia. A palavra do dia hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 5, que nos diz o seguinte: Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. A palavra de hoje: Deus é poderoso para protegê-lo de todo o mal. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. O poder do livramento de Deus é maior do que o veneno da víbora. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é o nosso escudo. Ele é o nosso protetor. Estamos escondidos em Cristo. Ele é a nossa cidade e refúgio. Estamos seguros nos braços do Eterno. Talvez haja gente torcendo para você inchar e cair. Mas nesta luta em que você se encontra, nenhum mal lhe sucederá. Nenhum mal vai lhe acontecer. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Você vai sair dessa tempestade vitorioso. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Alguns vão dizer: mas fizeram macumba. Se for mesmo isso que aconteceu, perderam o dinheiro, pois macumba não pega em servo de Deus. Sua vida, ela está nas mãos do Deus vivo. Ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor. As mesmas pessoas que disseram que Paulo era um assassino, que esperavam que ele fosse inchar, cair morto, nenhuma maldição pode acontecer ao servo de Deus. Eles mudaram o seu parecer. Eles mudaram o seu parecer acerca dele. Quando você cuida do seu caráter, Deus cuida da sua reputação. Quando você anda de forma irrepreensível, os críticos terão que se render à verdade incontrovérsia de você, que você é de Deus. Seu passado já foi sepultado ao passado. Agora você é nova criatura. Aquele velho homem morreu. Agora você nasceu de novo. Agostinho de Hipona, ele levou uma vida devassa a despeito dos 30 anos de intercessão de sua mãe. Enquanto a sua mãe orava 30 anos, ele vivia uma vida devassa. Mas um dia a oração chegou ao trono de Deus. E um dia, entretanto, o seu coração foi aberto pela fé salvadora. Ele se rendeu a Cristo e tornou-se o maior teólogo da igreja no período patristical. Certa feita, uma mulher que fora sua amante, ela o viu caminhando pela rua e gritou o seu nome. Ele saiu correndo e ela correndo atrás dele dizendo: Agostinho, sou eu! Agostinho, sou eu! Então ele se voltou e lhe disse: Mas eu morri, eu sou agora uma nova criatura. As pessoas vão ter de mudar de parecer a seu respeito. Quem jogou pedra em você tem que jogar veneno na sua vida. Vai ter que reconhecer que você é um servo de Deus. A opinião deles a crítica deles vai ter que mudar o seu respeito. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Soberano e eterno Deus, que estas pessoas, Pai, que estão ouvindo a palavra do dia, elas recebam, Senhor, esta pregação. Elas recebam, Senhor, e que elas se acalmem. E que a paz que excede o entendimento humano esteja sobre ela e toda a sua família. Senhor, com esta palavra traz paz para as famílias. Traz paz para as pessoas. Traz, Senhor, um renovo, um refúgio, uma fortaleza. Para que eles venham entender, Senhor, que chegou o tempo de voltar para a tua casa. De voltar para a tua presença. De voltar, Senhor, e verdadeiramente entender a palavra. Reconhecer que nós somos pó e voltaremos para o pó. Que o teu espírito voltará para ti, Senhor. Mas a nossa alma, Senhor, nossa alma vai para um lugar de descanso, de paz eterna. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abre a mente e o coração de todas essas pessoas que estão me ouvindo, para que elas venham entender, Senhor,
que esta palavra ela é poderosa para transformar, para redarguir, para libertar, para salvar toda a alma que está oprimida, de todas as cadeias e mansões celestiais que estão oprimindo as vidas de todos aqueles que estão me ouvindo. Sejam libertos, sejam livres e nunca esqueça, Jesus te ama. Amém. Deus abençoe a todos. E se você quiser fazer uma visita à nossa igreja, a nossa igreja fica situada na rua Santa Rita, número 458, Conjunto Palmeiras 2. Qualquer lugar do Brasil, do Ceará, de Fortaleza, que você quiser fazer uma visita à nossa igreja, ela está no Google Mapa. Você coloca no mapa e coloca Ministério Canaã, coloca Conjunto Palmeiras 2, Rua Santa Rita, número 458, e você vai achar a nossa igreja no Conjunto Palmeiras. Que Deus abençoe e fica na paz. Que Jesus te abençoe. Nunca esqueça, Jesus te ama e Ele sempre tem uma nova oportunidade de vida, de recomeço e de renovo para a tua vida. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.